Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Redimensionável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Bora adorar? Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Redimensionável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Ah, Senhor, obrigado, Deus, por estarmos aqui essa manhã, Senhor, mais essa manhã, para te adorar, Senhor, para bendizer o teu nome, Jesus. Ah, Senhor, abre a nossa mente, Senhor, tira todo impedimento, Senhor, da nossa mente, para que a gente possa entender a tua palavra, Senhor, e que em nome de Jesus a gente possa guardá-la em nossa mente, também no nosso coração, Senhor. Prepara a terra do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que a gente possa ser um testemunho da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor. É o que nós pedimos essa manhã, Paizinho querido. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu desligar a música. E aí, tudo bem com você, gente? Glória a Deus, a gente está no capítulo 19 do livro de Atos. Eu continuo aqui na casa da minha irmã
e tá tendo assim muito barulho, vocês estão ouvindo, né? Então assim, por vezes é os cachorros ou os ônibus, os carros passando, ou pessoas que chegam, né? Que a minha família é bem alegre, a minha família é bem expressiva. Então vocês dão um desconto aí pra gente, tá bom? Aí agora tá vendo uma serra aí no vizinho. Então assim, a gente vai ter que gravar os vídeos assim, não tem jeito. Ou então eu vou ter que parar de gravar por esse tempo que eu tô aqui, que eu preciso estar aqui, né? Mas aí eu preferi continuar gravando mesmo com o barulho e tal. Eu tô no terraço, tô no lugar mais calmo da casa, mas mesmo assim tem muito barulho da rua, passa pessoas vendendo as coisas, então assim, vamos perseverar, amém? Isso não vai ser empecilho, combinado, pessoal? Então vamos lá, a gente está no capítulo 19 do livro de Atos. Esse capítulo já é a terceira vez que eu tento gravar ele, porque toda hora passa um carro de som aqui. Mas em nome de Jesus agora vai dar certo. É só eu começar a gravar e ele começa a vir. Ô, bênção, viu? Glória a Deus. Em tudo dá glórias, não é assim? Então, glória a Deus. Versículo 1. Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Eles eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos, viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia.
ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. O tumulto em Éfeso, versículo 23. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destruída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Éfesos! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgavam que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo, mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há precônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Glória a Deus. Acabamos aqui de ler o capítulo 19. Pessoal, muitos barulhos, mas eu consegui terminar a leitura do capítulo. E eu quero só enfatizar aqui uma página que eu falei até ontem, no capítulo de ontem, sabe? Eu creio que o Senhor está falando muito isso com a gente. É lógico que o capítulo é grande, tem muitas coisas aqui que o Senhor, para a gente meditar, que o Senhor está falando conosco. Mas o que tem assim, falado muito forte ao meu coração é essa parte aqui, ó, quando Paulo prega, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer.
Então isso vai acontecer e a gente tem que estar preparado para isso, pessoal. A gente não pode ficar com uma expectativa falsa de que todos irão aceitar o evangelho. Não. Infelizmente as pessoas, há muita idolatria, as pessoas às vezes não querem sair da vida que levam no mundo, não querem abrir mão de seus prazeres carnais. E por muitos motivos elas não querem a palavra de Deus, e a gente não pode ter uma expectativa além do que a palavra diz. Muitos não irão crer, e o Senhor está falando muito isso conosco. Então, que essas pessoas que não crerão quando a gente estiver pregando, que essas pessoas não sejam instrumentos para nos desanimar, para nos abater, porque o Senhor não nos mandou convencer ninguém. O Senhor, mais uma vez eu digo, Ele nos mandou pregar a palavra, amém? Então vá e pregue, sabe? Se alegre com aqueles que irão receber e que irão fazer parte da família de Deus. E os outros, infelizmente, a gente não tem acesso ao poder de decisão de cada um. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, amém? Então, assim, que a gente venha realmente meditar nisso, sabe? E não deixar de pregar a palavra por causa do que nos acontece no meio do caminho, amém? Forte, guerreiros, bora pregar o evangelho, porque Jesus está voltando, amém? E a gente tem que querer essa volta, desejar essa volta do Senhor, mas a gente precisa pregar a palavra, amém? Para que Ele realmente volte para nos buscar. Então, beijão, até amanhã. E amanhã vai ter mais barulhinhos aí, dos vizinhos, da rua, dos animais, amém? Então, por favor, tenha um pouco de paciência aí nesse tempo que eu tô passando aqui, tá bom? Lá em casa é mais silencioso, mas aqui é muito barulho devido à vizinhança, é um bairro mais assim, bairro assim, entende? Não sei explicar, pessoal. Esses bairros que fica passando muitos vendedores na rua e tal, é muito divertido. Mas enfim, isso não vai nos atrapalhar, com os vendedores ou não, com os animais ou não, com os barulhos ou não. A gente, em nome de Jesus, vai estar aqui lendo a palavra com vocês, amém? Então, beijão, até amanhã, se o Senhor permitir. E não esqueçam, Jesus está voltando, hein? Cola nele, garra nele, não deixa Jesus escapulir. Tchau!